Olá, turma, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu me chamo Priscilene e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje é a respeito do gênero textual artigo de opinião. O que seria um artigo de opinião? É um texto persuasivo, um texto dissertativo, argumentativo, ao qual expõe o nosso posicionamento, a nossa opinião a respeito de um tema de interesse público. Sempre que eu estiver falando em artigo de opinião, eu estou falando em um texto de interesse público, ou seja, o seu tema é atual, o seu tema é público. E aí, o que traz esse texto? O meu posicionamento com argumentos a respeito desse posicionamento, certo? Então, eu sempre vou defender o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista não é sobre qualquer coisa, é sobre um assunto de interesse público. Qual é o objetivo de um texto como esse? Defender o ponto de vista a respeito de determinado assunto, certo? Então, quando se pergunta qual o objetivo de um texto artigo de opinião, é expor o meu posicionamento, defender o meu posicionamento a respeito de determinado tema de interesse público, não é? Que você vai falar o tema do texto, claro. E aí, além de expor o posicionamento, eu também devo defender aquilo ali, certo? Então, o objetivo é expor e defender o meu ponto de vista. Indo mais adiante, ele, por ser um texto dissertativo argumentativo, ele é de total responsabilidade do autor. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que o meu texto, ele é responsabilidade minha, porque eu que estou escrevendo. E ao final de produzir aquele meu texto, eu preciso assinar para comprovar isso. Tudo que é dito ali é de responsabilidade de quem escreveu, certo? E aí, onde é que esse texto pode ser veiculado? Ele pode ser veiculado em jornais, impressos, televisivos, através do rádio, através de revistas, então, os meios de comunicação de massa, certo? Indo agora mais adiante, eu quero que vocês acompanhem comigo as características de um artigo de opinião. E a primeira delas é o uso da argumentação e da persuasão. O que seria isso? Eu preciso argumentar. O que é isso? É sustentar a minha tese, a minha ideia, o meu posicionamento através de argumentos que comprovem aquilo que eu estou defendendo. Ou seja, nesse momento de argumentar é que você vai defender a sua tese, é que você vai defender o que você o seu ponto de vista. Então, argumentar nada mais é do que defender o seu ponto de vista, é defender a tese. E como é que eu defendo? Convencendo as pessoas que o meu ponto de vista, ele é o ponto de vista a ser seguido, que o meu posicionamento é o posicionamento correto, certo? Então, argumentar nada mais é do que tentar convencer as pessoas, né? Porque a persuasão é isso, é você convencer as pessoas com o poder da palavra. E aí, os textos são escritos, como a maioria deles, em primeira e em terceira pessoa. Então, eu posso falar em primeira pessoa eu também posso falar em terceira pessoa ele ou ela. Sendo que eu preciso ser sutil com isso, eu não posso expor o eu de forma muito aberta. Eu estou falando em mim, a minha opinião, o meu posicionamento, o meu ponto de vista, porém, eu não posso usar palavras muito escancaradas, digamos assim. Normalmente, os textos são assinados pelo autor. Por que, professora, que o autor precisa assinar o texto chamado artigo de opinião, né, desse gênero? Porque é responsabilidade de quem escreve. Então, tudo que é dito ali, toda a opinião dita ali, não é de responsabilidade do jornal, da revista, da televisão, não é responsabilidade deles, é responsabilidade do autor, de quem escreveu. Então, ele precisa tomar o texto como dele, como de fato é. Eles possuem uma linguagem simples e objetiva. Pode ser subjetiva também? Pode. Porém, quando você faz um artigo de opinião
que é um texto veiculado na rádio, na TV, no jornal. Quando eu faço um texto como esse, eu preciso entender também que eu preciso ser objetivo. Porque quem assiste um jornal, quem assiste uma TV, quem escuta um rádio, não quer rodeios a respeito do que está sendo dito. Quer clareza e objetividade, certo? A maioria dos temas é da atualidade. Por que eu digo a maioria? Porque eu posso falar de um tema de relevância na sociedade, porém ele não seja tão atual porque ele já caiu na nossa rotina, porque ele já acontece há tempos, certo? Então, a maioria dos temas são da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Então, o título é a primeira impressão que você tem do texto. Então, se você faz um texto com um título polêmico, com um título provocativo, as pessoas sim vão querer ler aquele texto. Porém, se você faz um texto com um título que não chame a atenção, gente, eu não gostaria de ler. Por que eu não gostaria de ler? Porque se não me chamar a atenção do título, vai me chamar a atenção do assunto abordado ali. Vai me chamar a atenção naqueles argumentos. Como é que você vai me convencer com um título fraco? Não é assim que as pessoas pensam? Como é que você vai me convencer se já no título ele nem chama a minha atenção? Ele nem é provocativo, ele nem é polêmico, certo? E o verbo, ele aparece sempre no presente e no imperativo. Então, sempre que falar em artigo de opinião é o agora, é o tempo presente, é o que está acontecendo. E, além disso, ele é no imperativo, ou seja, o que é um verbo no imperativo? É aquele que está expressando ordem, pedido. Então, é a questão de ser seguro no que está falando. Eu não consigo produzir um texto para convencer o outro se eu não estou segura no que eu falo, certo? Então, eu preciso estar segura no que eu estou defendendo. Eu não posso, em momento algum, em um artigo de opinião, expor um achismo. Ah, eu acho que é dessa forma, eu acho que é daquela forma. Eu acho que se você tentar ver no meu ponto de vista, você irá se sentir convencido. Não é eu acho, gente. Não é o achismo. Eu acredito que nada disso. Nada disso. É um texto que precisa ter segurança. Por ter segurança que os meus verbos são no imperativo, por ter segurança que eu consigo convencer o outro, eu não consigo convencer ninguém se eu não estou seguro do que eu estou pensando. Eu não consigo convencer ninguém se eu não estou apoiada, se a minha opinião não está apoiada em bons argumentos. E o bom argumento não é aquele cheio de palavras bonitas, não. O bom argumento é aquele que eu consigo convencer o outro, porque eu sei onde é o ponto fraco dele, certo? Então, sempre que falar em bons argumentos, eu estou falando em saber persuadir, saber convencer o outro de que o meu ponto de vista é o ponto de vista adequado ou correto, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido esse gênero textual. É um gênero maravilhoso, eu garanto a vocês. Eu adoro esse gênero textual, porque ele nos dá chance de expor a nossa opinião, de convencer o outro sobre a nossa opinião, né? Ele é maravilhoso por isso. Também, né? Além de informar, além de trazer tantas outras coisas, ele está ali para a gente mostrar o nosso ponto de vista, mostrar o nosso poder de persuasão, o nosso poder de convencimento, certo? Então, basicamente, é isso o nosso gênero textual. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que vocês, se não compreenderam, volte o vídeo mais uma vez e veja o quanto esse texto é maravilhoso, o quanto esse gênero textual, ele nos dá chance de convencer o outro com o que nós temos, que é o nosso poder da palavra, tá bom? E eu espero vocês na próxima aula e até mais.